Bem, nós estamos aqui iniciando uma série de vídeos sobre vários temas. Eu quero começar por um tema que tem sido polêmico nesses últimos anos. É sobre o dízimo. A igreja deveria dar o dízimo hoje em dia? Existe base no Novo Testamento para que a igreja possa dar o dízimo? Será que o dízimo não é um mandamento somente para o Velho Testamento? Não era simplesmente uma lei cerimonial que foi ultrapassada, que se tornou completamente sem significado para o Novo Testamento? Eu tenho escrito isso no meu blog, você pode acompanhar depois o endereço, que é fcomario.blogspot.com. No entanto, eu gostaria de começar falando desse tema, trazendo uma exposição exegética de alguns textos e trazendo um melhor entendimento para que nós possamos entender sobre a doutrina do dízimo. Existem dois extremos que nós precisamos evitar. O primeiro extremo é exatamente nós interpretarmos a Bíblia errada, de uma forma que nós pratiquemos algo que Deus não mandou. O outro extremo é nós, por causa da interpretação também errada, nós não fazermos aquilo que Deus mandou que nós fizéssemos nas Escrituras. Existem doutrinas que são fáceis de nós entendermos na palavra de Deus, mas existem outras que são mais difíceis, que são necessárias uma interpretação mais acurada, uma exegese mais, vamos dizer assim, mais trabalhada. Por exemplo, existem doutrinas que elas são difíceis de serem entendidas, porque é necessário uma relação muito bem feita com o Novo Testamento. É necessário também uma interpretação, uma exegese e agir ou usar as normas e regras de hermenêutica. As doutrinas mais difíceis de serem interpretadas são essas. Por exemplo, a guarda do sábado. A guarda do sábado é muito mal interpretada, exatamente porque é necessário que aqueles que veem a guarda do sábado no Velho Testamento precisam analisar o que diz o Novo Testamento e uma interpretação, uma hermenêutica adequada e com regras concretas e bem feitas, nós podemos chegar a uma interpretação correta do que significa a guarda do sábado. No entanto, nós não vamos falar sobre esse tema. O tema que nós vamos falar é exatamente sobre o dízimo. O dízimo, assim também como a guarda do sábado, é também mal interpretado de um outro extremo. Alguns deixam de guardar o sábado, ou melhor, alguns guardam ainda o sábado porque interpretam errado o Novo Testamento, ou deixam de ver textos, ao meu ver, claros no Novo Testamento sobre o significado do sábado, sobre vamos dizer assim, o cumprimento do sábado, que é Cristo. Da mesma forma, o dízimo, alguns interpretam errado por não perceber que está muito claro no Novo Testamento, usando uma boa hermenêutica, uma boa análise das Escrituras, porque uma regra básica de hermenêutica é que a Escritura interpreta a Escritura. Eu não posso dizer jamais que algo é obsoleto no Velho Testamento se não estiver claro no Novo Testamento. Se não estiver claro no Novo Testamento, isso. Então,
eu não posso dizer que o mandamento do Velho Testamento é obsoleto, é algo que somente para o Velho Testamento, se não estiver claro em toda a Bíblia, incluindo o Velho e Novo Testamento. Outra coisa que precisamos entender também, que na área da hermenêutica. Muitas pessoas entendem que Velho Testamento é sinônimo de algo obsoleto. Pronto, está no Velho Testamento, é algo só para o Velho Testamento. Novo Testamento é algo atual. Alguns até dizem que o Novo Testamento é mais importante do que o Velho Testamento. É um erro gravíssimo, ao meu ver. Isso se deve exatamente porque algumas pessoas colocam o Novo Testamento, ou então dão apenas porções do Novo Testamento, como se fosse mais importante. Mas os apóstolos não tinham essa divisão. É verdade que, didaticamente, nós fazemos essa divisão entre Velho e Novo Testamento. Mas se você olhar nas Escrituras, você vai ver Jesus dizendo que examinai as Escrituras. Jesus está falando do Velho Testamento e com certeza ele tinha a intenção dos escritos dos apóstolos, dos seus apóstolos, que ele mandou que eles escrevessem, falassem do Evangelho. Nós vemos o apóstolo Paulo também incluindo as suas palavras com as escrituras do Velho Testamento. E o próprio apóstolo Pedro, fazendo uma relação dos escritos do apóstolo Paulo, dizendo como demais escrituras. Então os apóstolos, eles não tinham essa divisória, essa dicotomia que as pessoas fazem hoje. Eles tinham em mente a escritura, as escrituras. Agora, o que nós precisamos ter em mente é que nós precisamos interpretar a Bíblia toda. E didaticamente, nós temos o Velho Testamento e Novo Testamento. E para nós termos uma boa interpretação do Velho Testamento, nós precisamos ver o que os apóstolos interpretaram, como os apóstolos interpretaram algumas coisas do Velho Testamento. Por exemplo, as leis cerimoniais, as leis civis, todas elas tinham um objetivo de serem sombras para que em Cristo Jesus elas se cumprissem. Então, nós temos que ter muito cuidado para que nós não venhamos interpretar de uma forma errada ou por uma má interpretação ou até por falta de conhecimento de alguns a doutrina do dízimo. Antes queremos dizer também que é muito fácil para a natureza humana dizer que o dízimo não é bíblico. É mais fácil para a nossa natureza dizer que o dízimo não é obrigatório, que Deus não ordenou o dízimo. Porque a nossa natureza, ela tem a tendência de ser independente. Nós gostamos de dar aquilo que nós queremos. Alguns interpretam errado, que nós vamos falar sobre isso. A passagem que Paulo fala, cada um dá segundo propôs no coração, isso é o bastante. E talvez até algumas pessoas dizem que podem dar até muito mais de 10%. Ora, se podem dar muito mais de 10%, por que não ver aquilo que a Escritura já nos orientou, já nos colocou nos trilhos por 10%? Então, nós gostaríamos de começar falando que o dízimo, ele não começou por um mandamento da lei. Precisamos entender que o dízimo começou muito antes. A primeira menção que fala no dízimo está exatamente em Gênesis, capítulo 14, verso 18. É o encontro de Abrão a Melquisedeque. E Melquisedeque, que era um tipo, era uma tipologia de Deus, né? Ali que Cristo é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E Abraão, ele deu, diz o texto, todo o seu dízimo a Melquisedeque. Então, por que Moisés ele fez questão de falar sobre o dízimo
antes da lei, antes de falar na lei propriamente dita. Moisés tinha um propósito. Ora, Moisés sabia que o povo era um povo avarento. A natureza humana é avarenta. Moisés tinha como propósito de mostrar que o dízimo, a dádiva do dízimo, provinha de uma aliança, de um compromisso entre o Deus de Israel e o seu povo. O dízimo, ele não é simplesmente uma lei, é isso que nós precisamos pensar. Porque se o dízimo foi ensinado antes da lei, nós precisamos entender que o dízimo tinha um propósito, Moisés tinha um propósito de mostrar que essa dádiva era uma dádiva mostrando como um sinal de aliança. Aliança onde nós temos compromisso com o Deus que nós servimos, não somente em entregar o nosso tempo, em entregar, vamos dizer, tudo que nós sabemos fazer, mas também as nossas posses, o nosso dinheiro, porque tudo é dele. A prata e o ouro pertencem ao Senhor. Em Hebreus capítulo 7, o autor aos Hebreus fala novamente dessa aliança e do dízimo. E nós podemos perceber que o autor, ele cita novamente o dízimo e demonstra claramente que este dízimo que Abraão pagou a Melquisedeque, pagou como um sinal de aliança. E eu depois vou falar sobre os textos do Novo Testamento, mas nós podemos perceber que o autor fala ali que hoje as igrejas, os homens mortais pagam dízimo, as igrejas pagam dízimo, mas aquele que vive, Abraão pagou ao próprio Deus eterno. Ou seja, o autor estava ensinando que Abraão entregou o seu dízimo ao próprio Deus, na pessoa de Melquisedeque, que o abençoou. E ali era uma tipologia de Cristo, uma tipologia da ordem de Jesus, que é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, nós vamos agora para o texto maior, vamos dizer, o texto principal do Velho Testamento sobre o dízimo, que está em Malaquias, texto de Malaquias, capítulo 3, verso 8 até o verso 12. Eu vou ler o texto e nós vamos fazer uma análise desse texto e vamos analisá-lo e ver a relação desse texto com o Novo Testamento. Diz o texto: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Ora, está claro que o profeta Malaquias estava falando da negligência do povo em relação à adoração, acerca dos sacrifícios, acerca até mesmo do divórcio que estava acontecendo, aqui que Deus diz que odeia o divórcio. E agora o profeta Malaquias está falando sobre o dízimo. E Deus foi muito contundente em dizer que o povo estava não furtando. Há uma diferença entre roubar e furtar, mas o povo estava roubando. Ou seja, Deus estava presente, Deus estava vendo, eles estavam usurpando de uma forma grotesca aquilo que é de Deus.
E Deus diz então que com maldição eles eram amaldiçoados porque eles roubavam a Deus, e ele diz, a nação toda estava fazendo isso. E aí ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, eu não vos abri a janela do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Ora, a grande questão é se esse texto tem alguma relação com o Novo Testamento. Nós podemos interpretar algumas coisas nesse texto que realmente só dizem respeito ao Velho Testamento, porque o Novo Testamento nos dá base que assim seja. Por exemplo, a expressão maldição. Quando o texto fala com maldição sois amaldiçoados, né, diz o texto aqui, né, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, não significa, se alguém deixa de dar o dízimo, que está sendo amaldiçoado, como alguns ensinam por aí. Não é isso. Essa expressão, essa linguagem, é uma linguagem veterotestamentária. É uma linguagem para dizer que é pecado. Por isso que nós podemos perceber isso em Deuteronômio 27, do verso 15 ao verso 26. Deuteronômio 27, verso 15 ao verso 26, você vai ver uma série de mandamentos onde Moisés começa dizendo, maldito o homem que fizer imagem de escultura, maldito aquele que desprezar o seu pai e sua mãe. Olha, isso aí é mandamentos morais. Maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo, furto. Maldito que fizer o cego errar o caminho. Mentira. Ou seja, Deus estava falando numa linguagem veterotestamentária. Então, com maldição sois amaldiçoados. Essa expressão significa, em outras palavras, como se Deus dissesse, vocês pecarão, vocês estão pecando se vocês deixarem de dar o dízimo. Essa expressão maldição realmente é uma expressão veterotestamentária e não novo, porque no Novo nos ensina, em Efésios capítulo 1, verso 3, que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E se alguém está em Cristo e é abençoado, então não significa que não é porque ele deixa de dar o dízimo que ele se torna uma pessoa amaldiçoada. Também nós podemos ler em Gálatas capítulo 3, verso 13, que Paulo diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. No verso 14 diz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, fica claro que a maldição de Malaquias é uma linguagem veterotestamentária para dizer que é pecado. A mesma coisa para o devorador. A expressão devorador significa, é uma expressão usada para gafanhotos, né? Era uma expressão usada para pragas de gafanhotos da época, e era uma forma também veterotestamentária de Deus mostrar que ele estava insatisfeito, que a maldição, ou seja, que o pecado separava o homem de Deus. Realmente é uma linguagem veterotestamentária. No entanto, a expressão trazei todos os dízimos à casa do tesouro, precisamos de uma base neotestamentária para dizer que essa ordem ela se tornou obsoleta, ou se era somente para o Velho Testamento. Podemos perguntar, antes de irmos para o Novo Testamento, buscar bases para que relacione essa ordenança do dízimo, precisamos pensar, no Novo Testamento não se precisa mais de mantimento? Deus não precisa mais pagar os obreiros? Deus não precisa mais de mantimento para que o seu povo se reúna? Então, alguma coisa antes mesmo de nós
entrarmos na base neotestamentária, nós já percebemos que, pela lógica, esse mandamento já não passou completamente. Mas para que esse trazei todos os dias à casa do tesouro possa ser considerado somente para o Velho Testamento, eu tenho que ter bases explícitas que esse mandamento é somente para o Velho Testamento. Mas, se houver base no Novo Testamento para o dízimo, significa então que todo aquele que não der o dízimo correrá nos mesmos problemas que o povo de Israel, quando Malaquias falou, podem sofrer. Ou seja, aquele que não der o dízimo estará roubando a Deus. Depois, aquele que não der o dízimo está pecando contra Deus. Mas, agora, nós precisamos ir para o Novo Testamento. Vermos se realmente existe base bíblica no Novo Testamento para o dízimo. Muitos pastores e professores afirmam que não existe base no Novo Testamento para o dízimo. Eu, sinceramente, eu me admiro, né? Eu me admiro. Como um pastor, um professor de Bíblia, pode dizer que não existe base para o dízimo no Novo Testamento. Nós vamos analisar todos os textos que, ao meu ver, se torna muito claro que o dízimo ainda é para a igreja neotestamentária. O primeiro texto que nós vamos ver como base do Novo Testamento é exatamente o texto de Mateus, capítulo 10, verso 10. Certo? Mateus, capítulo 10, verso 10. Nós vamos agora à base bíblica para o dízimo no Novo Testamento. E voltando o que eu disse, se houver base suficiente bíblica para o Novo Testamento, então esse texto de Malaquias está completamente viável para que nós cumpramos. E mais ainda, se houver um texto no Novo Testamento que relacione diretamente esse texto de Malaquias, mais sério ainda, o mandamento de Malaquias para as nossas vidas hoje. Então vamos começar por Mateus capítulo 10, verso 10. São palavras de Jesus. Primeiro nós vamos ver o que Jesus falou sobre o dízimo. Depois nós vamos ver os apóstolos, o apóstolo Paulo, que um dos apóstolos que mais escreveu no Novo Testamento e escreveu muito sobre ofertas e sobre o dízimo, ao meu ver. Vamos ver o capítulo 10, verso 10 de Mateus. Diz assim, a partir do verso 9, Jesus diz assim: não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Ora, meus irmãos, Jesus está falando para os apóstolos que ele mandou para pregar o evangelho, dizendo que eles não levassem 2 túnicas, sandálias, bordão, e ele coloca uma frase muito interessante, porque digno é o trabalhador do seu alimento, né? Do seu alimento. No texto original grego, eu estou com o texto original grego aqui, no verso 10, Mateus usa a palavra grega trofe, que quer dizer alimento. Já Lucas, um texto paralelo, usa a palavra grega mythos, que quer dizer galardão, salário. A palavra grega trofe é alimento. Ora, Mateus estava escrevendo a priori para um público judeu, judeus cristãos. E é claro que Jesus estava se relacionando aqui ao alimento do sacerdote, porque o sacerdote era alimentado pelos dízimos da comunidade. Jesus então
manda os apóstolos, diz, olha, não levem alforge para o caminho, nem túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu salário. Desculpe, do seu alimento, porque Mateus fala trofe, a palavra grega trofe, que quer dizer alimento. Já Lucas fala mythos, que quer dizer galardão, salário, recompensa. Então, o que acontece? Mateus, como estava falando para os judeus, ele precisava falar de uma forma que os judeus entendessem que estava falando de sacerdotes. Claro, Jesus estava mostrando o princípio dos sacerdotes, que eles se alimentavam daquilo que eles comiam, dos dízimos da comunidade, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Jesus está falando. Paulo toma esta palavra lá em 1 Coríntios, que nós vamos ver, e aí Paulo usa esse mesmo texto para falar dos sacerdotes. Aqui está, ao meu ver, claro que Jesus está falando do dízimo. Mas vamos ver outro texto dos evangelhos, né? Que Jesus fala do dízimo, que está em Mateus, em Lucas capítulo 21, verso 1. Lucas capítulo 21, verso 1. A oferta da viúva pobre. Você pode até pensar, mas a oferta da viúva pobre, sim, muitas pessoas interpretam esse texto e não percebem algo impressionante nesse texto. Vamos ler o texto, Lucas capítulo 21, verso 1 até o verso 5. Diz o texto assim: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Meus amados, muitas pessoas, quando olham para esse texto da viúva pobre, eles têm uma visão como se estivesse no culto ou numa sinagoga. Às vezes as pessoas têm uma visão porque eles de uma visão da sua cosmovisão. Eles olham a Bíblia com os seus óculos. E uma das regras da hermenêutica é nós observarmos a Bíblia não com os nossos óculos, mas nós temos que observar com os óculos dos autores que escreveram a Bíblia. Algumas pessoas têm a visão que a viúva pobre estava numa igreja como a nossa, e ela então se levantou, as pessoas começaram a se levantar, ou então numa sinagoga. Não! A viúva estava no templo. Tanto é que no verso 5, capítulo 21, verso 5, eles começam a falar a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. A viúva estava no templo, Jesus estava no templo, e o lugar das mulheres ficavam no lado, os homens ficavam no centro, porque havia o lugar das mulheres, que ficava ao lado, um lado estreito, e os homens ficavam no centro. Havia o que no grego fala gazofilakion. Gazofilakion, em grego, que nós aqui no português gasofilácio, significa uma caixa, um local, onde era guardado os tesouros. E esses lugares eram onde exatamente as pessoas depositavam o dízimo. O dízimo. Nós podemos perceber isso no próprio texto também. No texto original grego, nós podemos perceber o verso 3, que diz que a viúva pobre, ela deu mais. Jesus explica por quê? Porque ela deu daquilo que ela necessitava, ela lançou daquilo que ela necessitava, ou seja, usa
o autor Lucas usa uma preposição ek. A preposição grega ek significa sair, significa tirar. Ou seja, Jesus está dizendo que a viúva pobre, ela deu daquilo que ela tinha necessidade, ou seja, daquilo que ela necessitava, ela deu. Da mesma forma, Jesus fala que os ricos, né, no verso 4, que os ricos deram daquilo que lhes sobrava. De novo usa a preposição ek, tirando. Ou seja, dá a entender que eles tiravam do dízimo. Jesus estava ensinando os seus discípulos que os ricos deram o dízimo porque sobrou. Então ele pegava do seu lucro e dava para dar o dízimo de toda a sua renda. E a viúva pobre, apesar de ter muitas dívidas, porque as viúvas muitas vezes eram esquecidas, elas não tinham alguém para sustentá-las, e muitas vezes era sustentada por algumas pessoas. Ela, com toda a dificuldade, com todas as suas dívidas, ela deu também o dízimo. Não significa que eles não deram. Então Jesus estava falando do dízimo aqui. Jesus não estava falando de ofertas. Apesar da palavra usada aqui para os ricos lançarem suas ofertas, a palavra seria melhor dádivas. A palavra grega doron, que quer dizer dons, dádivas. Porque a palavra oferta dá a entender que eles estavam dando algo diferente. Mas o texto demonstra que Jesus observou que a mulher deu melhor daquilo que ela tinha. Ao meu ver, está de uma forma muito clara, Jesus está confirmando o dízimo. Ele elogiou essa mulher que deu o dízimo. Ela não estava dando uma oferta, ela estava dando o dízimo. Mas vamos ver outro texto também, que está, ao meu ver, bem claro. Mateus 23, verso 23. Mateus 23, verso 23. Mateus 23, verso 23, Jesus diz assim, estou lendo conforme o original, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e deixais o principal da lei, né? A justiça, a misericórdia e a fé. Aí Jesus diz, olhem só o que Jesus diz: é necessário fazer estas coisas e aquelas não deixar de fazer aquelas. Seria melhor a tradução no português. Não deixar de fazer aquelas. É necessário. Jesus está deixando. Veja o que Jesus está falando. Que os fariseus, Jesus estava dizendo, ai de vós, fariseus. Por quê? Porque eles tinham abandonado o juízo, a justiça, tinham abandonado a misericórdia, tinham abandonado a fé, a fidelidade. Aí Jesus diz assim, olha, é necessário fazer estas coisas. O quê? A justiça, a misericórdia e a fé. Aí Jesus diz, também aquelas não deixar, não abandonar, não deixar. O verbo grego afirme, não abandonar, não deixar. Jesus está ordenando. O que Jesus está ordenando? O dízimo. O dízimo. Se alguém disser que esse texto se refere somente ao Velho Testamento, é um erro gravíssimo, porque Jesus não falou assim do sábado. Jesus não falou assim das leis cerimoniais. Eu já ouvi algumas pessoas dizer, não, que Jesus ainda está falando do Velho Testamento, é necessário fazer do Velho Testamento. Então, se Jesus está falando isso, que é necessário fazer uma lei cerimonial, seria algo muito perigoso, porque os apóstolos, quando escreveram os evangelhos, eles tinham como propósito doutrinário para a igreja neotestamentária. Nós não vemos Jesus dizer para guardar o sábado. Nós não vemos, ao contrário. Nós vemos Jesus defendendo que o cumprimento do sábado é Ele.
Ele leva os apóstolos a colher espigas. Ele começa a dizer: nunca viste o que aconteceu com Davi, que comeu dos pães que era somente aos sacerdotes? E foi no dia de sábado que Davi comeu os pães da proposição. Então, nós estamos dizendo que é Jesus que está dizendo: não deixar de fazer o que? A justiça, a misericórdia e a fé. Mas também, diz o texto no original, assim, mas também é necessário fazer estas coisas, também aquela não deixar. Assim está rigidamente no original. Mas é claro que nós podemos traduzir não deixar, como está aqui na atualizada, porém fazer estas coisas sem omitir aquelas, mas não deixar de fazer estas. Jesus está dizendo. Preste atenção também que essa expressão grega usada aqui por Mateus, me afienai, é a expressão dizendo não deixar de fazer isso. É a mesma expressão usada para mandamento por Paulo, quando ele fala, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 7, verso 11. O apóstolo Paulo diz assim: se porém, falando do casamento, que o homem não deve se separar da mulher, ele diz: se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Ele usa a mesma expressão grega, me afienai. Se nós dissermos que isso não é um mandamento, nós vamos jogar por terra também esse mandamento aqui. Jesus está dizendo que não deveriam deixar de dar o dízimo. Digno é o trabalhador do seu salário. E Jesus estava falando do dízimo. Digno é o trabalhador do seu alimento. Jesus estava falando do dízimo. Mas podemos ver também outros textos. Por exemplo, o que o apóstolo Paulo falou sobre o dízimo. Ao meu ver, Paulo falou de uma forma mais clara que se poderia pensar sobre o dízimo, que isso me admira algumas pessoas dizerem que não existe base no Novo Testamento para o dízimo. Eu aconselho essas pessoas a estudarem mais a Bíblia um pouquinho. Vamos ver então o que Paulo falou sobre o dízimo. O primeiro texto que nós vamos analisar é o texto de 1 Coríntios capítulo 9, verso 6 em diante. Por favor, 1 Coríntios capítulo 9, verso 6 em diante. Vamos ver pelo contexto, porque nós precisamos analisar com o contexto. E vamos ler, diz assim: ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como um homem, ou não diz também a lei? Preste atenção, ele vai falar agora da lei. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, façam na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Ele ainda está falando da lei, porque ele fala da lei e faz um comentário, mas ele vai falar de outra lei. Veja bem, se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos esse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Aí ele vai no verso 13. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E que serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor. O Senhor quem? Jesus. Aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Meus irmãos, esse texto está muito claro, ao meu ver. Para aqueles que creem na Bíblia e para aqueles que são, vamos dizer, sensíveis às Escrituras. Ao meu ver, é muito claro. Porque Paulo está falando exatamente acerca
do direito dele de ter sustento. Os coríntios estavam criticando e Paulo então vai demonstrar que ele tinha o direito sim de ser sustentado. Ele começa dizendo que ele e Barnabé tinham o direito de não trabalhar. E ele explica, vai dizendo por quê. Que nenhum soldado vai à guerra à sua própria custa. Aí ele vai usar duas leis, dois mandamentos da lei. Veja o que ele diz no verso 8. Porventura falo isto como homem, ou não diz também a lei? Ele vai usar dois princípios da lei. O primeiro é um mandamento que diz: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Aí ele diz que Deus não estava preocupado com bois, estava preocupado com as pessoas. E com isso ele diz que ele diz que é por nós que ele diz, certo, que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, o que pisa o trigo faz na esperança de receber a parte que lhe é devida. Claro, o que o mandamento estava dizendo é que eles não deveriam, segundo a lei aqui, atar a boca do boi para que ele não comesse aquilo que estava pisando. Eles não deveriam atar a boca do boi, porque alguns atavam a boca do boi, para que ele não comesse, para que não se perdesse nada. Aí Paulo usa essa lei e diz que nessa lei está o princípio do sustento do obreiro. Da mesma forma, ele usa outra lei. Olha só, a lei do sacerdote. Quem é que sustentava o sacerdote? E ele é sustentado por quê? Veja o verso 13. Não sabeis vós que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Ora, meus irmãos, quem é que prestava serviço sagrado? Os sacerdotes. E que eles se alimentavam por quê? Pelo dízimo. Eles se alimentavam pelo dízimo. E ele traz ainda, aí veja bem, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento. Aí ele traz o mandamento de Jesus, lá no capítulo 10 de Mateus, verso 10. Mateus 10, verso 10. Assim ordenou também o Senhor Jesus aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Ao que parece, Paulo fez uma paráfrase, porque Jesus falou que o trabalhador é digno do seu salário. Paulo fala para Timóteo, assim como Jesus falou. No entanto, aqui ele quer contextualizar o mandamento de Jesus e diz: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Ora, Jesus falou em Mateus capítulo 10, verso 10, do sustento dos sacerdotes, porque eles se alimentavam do dízimo. Paulo usa esse texto, ele usa os serviços sagrados, ele usa o que os sacerdotes se alimentavam, do dízimo. E aí ele diz: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Ao meu ver, até aqui está muito claro que o Novo Testamento tem uma base muito clara sobre o dízimo. Mas existe outro texto mais forte sobre o dízimo que Paulo ensinou também. Ao meu ver, esse é o texto mais forte. E se alguém não aceitar, ele tem dois problemas. Ou ele não crê na Bíblia, ou o problema mesmo é interpretação mesmo, outra coisa qualquer. Porque, ao meu ver, está muito claro. O outro texto está em 1 Coríntios capítulo 16, verso 1. Verso 1 em diante. Diz assim: capítulo 16 de 1 Coríntios, verso 1. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não faça coletas quando eu for. Para que não faça coletas quando eu for. Muito bem. Preste atenção
que o apóstolo Paulo está escrevendo aos Coríntios, e ele dessa vez, ele não pede. Existem algumas passagens, por exemplo, o próprio 1 Coríntios 9, que Paulo diz, olha, cada um dê conforme propôs no coração. Porque Paulo estava pedindo uma oferta. Cada um dê conforme propôs no coração. E aí ele começa convencendo, olha, aquele que semeia, né, Deus vai encher os vossos celeiros. Paulo está convencendo, né, porque ele está buscando uma oferta. Agora aqui, não. Vejam como é que Paulo fala aqui. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Preste atenção, irmãos. Paulo está dizendo ordem. Aqui não tem espaço para dizer que é algo que eu posso, que eu quero ou não. Só existem duas opções. Ou eu obedeço, ou eu desobedeço. Paulo, como apóstolo inspirado, responsável pelas igrejas, pelo mandato de Jesus Cristo, ele tinha autoridade para falar isso. E disse, como ordenei. Paulo ordenou. O que Paulo ordenou? Vamos ver. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Conforme a sua prosperidade. Conforme a sua prosperidade. Paulo, meus irmãos, Paulo deixa claro, né, conforme aquilo que você está prosperando. Assim está no original. Essa palavra prosperidade é um verbo no particípio. Ou melhor, desculpe, é um verbo no subjuntivo presente, ou seja, contínuo. Subjuntivo presente. Conforme que vocês estiverem prosperando. Conforme as posses de vocês. Olha, isso só pode ser porcentagem. Isso só pode ser algo que vamos dizer, de acordo com as posses de alguém. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme aquilo que você está prosperando, aquilo que você está fazendo. Assim está no original, porque é um verbo. Na palavra prosperidade aqui, na Bíblia atualizada, seria melhor se fosse traduzido conforme vocês estão fazendo algo para prosperar, porque o verbo está no subjuntivo presente. Então Paulo está, primeiro, dizendo que ele está ordenando. Eu estou ordenando. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. De onde Paulo estava tirando essa ordem? Ou você acha que Paulo estava tirando da cabeça dele? Porque ele era apóstolo, vou dar uma ordem, pois tem que fazer isso. Não, Paulo estava tirando do Velho Testamento. Paulo já tinha falado no capítulo 9, que o sacerdote, ele se alimenta do altar. Então Paulo está ordenando, eu ordenei às igrejas da Galácia que no primeiro dia da semana, quando a igreja estava se reunindo, que era o dia do Senhor, no primeiro dia da semana, no domingo, e que eles façam coletas. Mas qual é a coleta? Cada um conforme deu o seu coração? Não. Não é isso que diz Paulo. Cada um conforme aquilo que você está fazendo para prosperar. O seu trabalho. Assim está no original. Então isso diz respeito à porcentagem. Diz respeito a um dízimo. Aí alguém vem dizer, mas o dízimo pode ser 5%. Pode ser até mais, 20%. Mas, meus amados, por que colocar outra porcentagem se Deus já revelou? Isso nós temos uma relação direta com Malaquias, porque vejam bem, voltando para 1 Coríntios capítulo 9, nós vamos ver que Paulo faz uma relação muito tênue com Malaquias capítulo 3, verso 8. Vejam o que Paulo diz. Vejam o que Paulo... Vamos ver Malaquias. Vamos
vamos olhar o que diz Malaquias, capítulo 3, né? Verso 8, que diz assim, Malaquias 3, verso 8 diz assim, verso 10, trazei todos os dias da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, eu não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Trazei todos os dias a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Agora vamos ver, meus amados, o que diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 9, verso 13 e verso 14. Vejam como não é uma relação direta com Malaquias capítulo 3, verso 13. Diz assim, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam e que servem ao altar, do altar tira o seu sustento? Isso é um dízimo. Trazei todos vós os dízimos, porque os sacerdotes se alimentavam do dízimo. Aí, para que haja mantimento na minha casa, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Está claro que está uma relação direta com Malaquias. Agora, Paulo, ele fala aqui em 1 Coríntios capítulo 16, 1 Coríntios capítulo 16, 1 Coríntios capítulo 16, e diz que ele ordena as igrejas para que tragam, ordena as igrejas para que tragam ofertas no primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana. Então, meus amados, Paulo deixa bem claro o mandamento do dízimo. Bem claro. Mas alguém faz uma pergunta. Será que as igrejas pagavam ou davam o dízimo no primeiro século? Será que tem base nas Escrituras? Bem, nós vemos ensinamentos, tanto de Jesus como de Paulo, acerca do dízimo, do mandamento do dízimo. Mas será que as igrejas pagavam o dízimo naquela época? Vamos ver uma base para isso. Vamos abrir em Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7. Diz assim, capítulo 7, verso 8. O apóstolo aos Hebreus, ele está escrevendo acerca de Melquisedeque, né, que Abraão pagou, ou deu o dízimo a Melquisedeque. Aí ele diz no verso 7, evidentemente é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais, homens que morrem. Assim está no original. O verbo grego usado, o verbo grego, que é um particípio, que é traduzido aqui para um adjetivo mortal, é um particípio, que é um verbo com função de adjetivo, mas seria melhor homens que morrem, porque alguns incautos traduzem esse mortais aqui um sinal que morte espiritual, né? Alguns até dizem que quem paga o dízimo são pessoas mortas espiritualmente. E usam esse texto aqui para dizer que os homens mortais que pagam o dízimo. Que é um absurdo, é o cúmulo da falta do conhecimento. Porque a palavra mortal aqui significa aqueles que morrem, literalmente. Literalmente, aqueles que morrem. Estão morrendo, assim está no original. Aqui são homens mortais que recebem dízimo. Que o apóstolo está dizendo, aqui são os homens que recebem dízimo. Lá, no Melquisedeque, em Abraão, quem recebeu o dízimo, ele diz aqui, né, é aquele que se certifica que vive. Então, o que nós podemos ver aqui, que o apóstolo diz, aqui são homens mortais os que recebem, no presente do indicativo. O verbo
O presente indicativo no tempo grego é contínuo. Poderíamos legitimamente traduzir também assim. Aliás, aqui são homens que morrem, homens mortais, que estão recebendo dízimo. Meus irmãos, se alguém disser que esse texto, com esse texto aqui, que as igrejas não estavam recebendo dízimo, diga para ele estudar, porque o verbo está no presente do indicativo. Mesmo que alguém diga que o dízimo seja errado, diante de toda essa base bíblica, mas ele tem que admitir que as igrejas estavam recebendo dízimo, porque está no presente do indicativo. O apóstolo está dizendo, olha, aqui são homens mortais que recebem dízimo, porém, ali, aquele que se certifica que vive. Alguém pode dizer, mas ele está falando de uma forma hipotética, daquelas pessoas que ainda os sacerdotes recebiam dos judeus. Não, mas ele está falando para a igreja. Ele está falando para a igreja. Ele não está falando para os judeus, está falando para a igreja. A igreja, com toda a sua base. De Jesus, o trabalhador, é digno do seu salário. E os apóstolos, por eles serem judeus, eles sabiam que Jesus estava falando do dízimo, como da viúva pobre também. Aí alguém diz, mas não tem uma palavra dízimo na Bíblia, mas tem o verbo dizimar. Tem o verbo dizimar. Ou tem sinônimos que falam, porque Paulo diz que os sacerdotes se alimentavam do altar. Alimento, salário, que Jesus falou. Como também não existe a palavra trindade na Bíblia, mas é uma doutrina clara nas Escrituras, apesar de não ter o nome trindade em toda a Escritura. Portanto, eu quero deixar claro aqui que a doutrina do dízimo é completamente bíblica. Alguém pode dizer, olha, mas um grande empresário, se ele der o dízimo, é muito dinheiro. Há algumas objeções. Então ele prefere dar 5% ou 3%. O grande problema é o que se está fazendo com esses dízimos. O dízimo na Bíblia, no Velho Testamento, também era para os necessitados. Era para as viúvas, era para os órfãos. O problema não somos nós que temos que dizer a porcentagem e dizer as nossas desculpas. O mandamento é nós entregarmos o dízimo à casa do tesouro. Não temos mais Jerusalém. Alguém diz, mas não existe mais Jerusalém, nós não precisamos mais de Jerusalém, nem tem mais a casa do tesouro. Mas o apóstolo Paulo relacionou que essa casa do tesouro se refere a algo destinado ao reino de Deus, porque ele falou que o sacerdote, ele vive do altar, lá em 1 Coríntios capítulo 9. Então essa relação é bem clara. Ao meu ver, então, Malaquias capítulo 3, quando fala, trazei todos vós os dízimos à casa do tesouro, é um mandamento sim. E se você não o faz, você vai estar debaixo do peso desses princípios, desses mandamentos, que ao meu ver, estão claros quando são bem interpretados. Que Deus abençoe a sua vida e que venhamos a refletir sobre os mandamentos e os princípios de Deus.